Alerta Geral é o terceiro disco de Alcione. Lançado em 1978, o disco teve 500 mil cópias vendidas em 12 meses. O trabalho abre com o sucesso Arrasa Quarteirão Sufoco e segue em uma mostra da versatilidade da sambista maranhense. Alerta Geral se transformou em um programa na Rede Globo e marca uma virada importante na carreira de Alcione, que a partir daqui se transforma em uma das grandes cantoras populares do Brasil. Nesse episódio, eu recebo a jornalista Amanda Figueiredo para um papo sobre esse clássico. Bem-vinda, Amanda. Oi, gente. Oi, Renan. Muito obrigada pelas boas-vindas, pela introdução maravilhosa. É isso. Eu acho que para começar é interessante a gente falar qual a nossa relação com a Alcione. Eu acho que eu queria saber se você tem alguma memória de quando a Alcione entrou na sua vida e qual a importância dela. A Alcione é simplesmente icônica na minha vida. Eu acho que é uma das minhas primeiras inspirações de uma mulher mais velha e negra, assim. A Alcione, eu tive acesso a ela muito jovem, muito criança, assim. Porque a minha avó é uma grande fã dela. Então, minha avó sempre teve discos, LPs mesmo, e CDs da Alcione. Minha avó é uma senhora que aprendeu a dirigir com os seus 50 anos, assim. Então, eu tenho muitas memórias afetivas, assim, com a Alcione como trilha sonora dos rolês que eu dava com a minha avó de carro, ou das festas que minha avó fazia em casa. Enfim, eu acessei a Alcione muito nesse lugar, assim. Foi uma herança mesmo que minha avó trouxe pra mim, assim. Eu comecei a ouvir ela por conta da minha avó e por conta da estética, né? Acho que a estética da Alcione sempre chama muita atenção. E eu tenho pra mim que minha avó tem muita estética dela como referência. Essa coisa das unhas vermelhas, os anéis nas mãos. E é sempre esse tom de vermelho escuro, bem negrona, assim. Então, acho que a Alcione é muito minha diva nesse lugar. Foi assim que eu acessei ela. Sim, eu acho engraçado que a Alcione, pra mim, tá naquele espaço de pessoas que a gente já nasce com a imagem delas em algum imagético. Porque eu não consigo puxar na memória em que momento a Alcione passou a existir pra mim. Eu fui uma criança que assistia muita novela, então ela estava presente nas trilhas. Ela era uma presença muito constante em programas de TV, no Faustão, na Hebe, nessas coisas todas. E é curioso porque eu nunca me questionei aonde a Alcione estava, mas eu acho que tem uma parte desse momento em que eu passo a ouvir mais samba e a entender mais samba que eu busco essas outras imagens da Alcione. Que eu acho que a Alcione tem uma carreira muito, muito gigantesca, né? E ela tem uma versatilidade e uma complexidade mesmo nas coisas que ela cria, nos olhares que ela traz sobre o Brasil, sobre os amores, sobre ser uma mulher negra, cantando essas experiências. Eu acho que são muitas Alciones. E aí eu fui descobrindo aos poucos essas outras Alciones. Porque como a gente é dessa geração dos anos 90, anos 2000, a gente cresceu muito com essa Alcione muito romântica. Já tinha esses boleros, já tinham essas outras coisas que ela cantava. E eu tive esse momento de voltar para esse passado da Alcione, né? E eu acho que também é um momento que muita gente tem passado agora, né? A gente passou por espaços que são pessoas resgatando esses outros imagéticos da Alcione. E eu acho que um dos pontos mais simbólicos para essa nova geração é o trabalho da MC Tá cantando muitas dessas canções que tinham essa religiosidade da Alcione. A gente gravou aqui um por trás do disco com a MC Tá, em que ela conta um pouco dessas histórias. Acho que para quem quiser, não ouviu ainda, é só voltar um pouco, é super interessante. E eu acho que também nos coloca nesse olhar de entender a Alcione como essa cantora muito versátil, né? Não, total. Eu acho que são, como você mesmo colocou, acho que são muitos olhares, assim, né? E muitas possibilidades e gerações que vão acessar ela em algum lugar, se identificar com algum momento da Alcione, com alguma personalidade artística mesmo que ela apresenta, assim. E sobre esse resgate da MC Tá, como você bem pontuou, eu acho que é muito necessário, assim, que se faça esse movimento. E me bateu um alívio tão grande quando eu acessei essa obra da Tá, quando ela, né, regravou essas músicas da Alcione, e teve essa cautela também de trazer essa outra percepção, que é uma percepção mais religiosa mesmo, uma percepção dessa conexão da Alcione
com as religiões de matriz africana, e enfim, que é uma parada que a gente não tá acostumado a ver da Alcione, né? Que a gente sempre acessa ela nesse lugar romântico, nesse lugar do coração ferido, do peito aberto, dos romances que não acontecem, dos que acontecem e deixam a gente mal. Enfim, a gente sempre acessa ela com esse imaginário, assim. Eu acho que, e dentro do imaginário coletivo, pelo menos da minha geração, eu percebo que tem uma percepção de uma Alcione que parece que já nasceu mais velha, sabe? Mas tem uma Alcione que ela é mais jovem, que ela construiu outras coisas, assim. Então, eu gosto muito dessa obra da Tá. Inclusive, eu revisitei o Alerta Geral graças a essa obra também. Que é uma parada que eu não... É um disco que eu não tinha parado para ouvir com essa maturidade, né? De ser enquanto uma mulher mais velha, pesquisadora de música também. Eu ainda não tinha revisitado o LP Alerta Geral até bater de frente com a obra da Tassi, então foi muito importante. E acho que tem esse movimento também de continuidade do samba, né? Continuidade de mulheres no samba, que é muito necessário para a nossa geração. E ver a Tá colocando os dois pés nisso me deixou muito feliz, assim. Sim, e é interessante pensar que a gente vai ter um movimento ainda maior desse resgate da história mesmo da Alcione, porque ela vai ser o tema do samba enredo da Mangueira em 2024. Eu acho que isso é muito simbólico por todo o histórico da Alcione. Mas é interessante pensar, até para fazer a pesquisa desse programa e tudo mais, eu gravei outros programas que formam esse que a gente chama de o ABC do samba, né? Que seria Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes. E da Beth e da Clara, a gente tem muito mais informações mais pré-mastigadas, digamos assim, na internet, sabe? Se você procura da Alcione, nem páginas para os discos dela tem no Wikipedia, por exemplo. As informações do disco dela eu encontrei no Discogs, mas não tem, tipo, lá na internet. E isso, para mim, é uma grande questão que eu repito muitas vezes aqui no Clássicos e também no programa normal do Vamos Falar Sobre Música, que é essa ideia de que a gente tem uma sensação de que tudo está na internet, mas as coisas não estão na internet. E a gente tem muita informação que está fora da internet, muita coisa que precisa ser resgatada, precisa ser recontada. E a gente precisa aproveitar que essas pessoas estão vivas, estão aqui, contar essas histórias e buscar essas histórias, né? E eu acho que a Alcione é uma pessoa que conta histórias tão bem. Eu assisti o show dela esse ano no Festival Girls e eu fiquei assim, encantado, que eu falei, gente, eu poderia assistir um stand-up da Alcione. Ela é a única pessoa no Brasil que me faria assistir um stand-up, porque ela pode ficar contando histórias maravilhosas de um jeito fantástico. E eu acho que é essa personalidade de uma artista extremamente versátil, que vem de um universo e de uma geração em que ser uma cantora era também ser apresentadora e ter esses múltiplos talentos, né? E eu acho que esse disco que a gente vai se aprofundar aqui é meio que esse grande marco que coloca ela nesse espaço, né, de uma artista gigantesca mesmo e muito popular, né? Com certeza, Renan. Eu acho que tem essa parada que você fala da pesquisa é muito real, assim, muito real. Eu sinto que isso parece que se intensifica mais quando a gente fala de artistas do samba. Sim. E aí a gente tá falando de artistas do samba que são fundamentalmente pretos também, pretas, e principalmente artistas como Alcione, que também tá fora desse eixo Rio-São Paulo, e que traz uma outra musicalidade no que diz respeito ao samba, né? E existe uma dificuldade mesmo de pesquisa. Eu também encontrei e encontro esse mesmo desafio, assim, sempre que eu vou pesquisar algum artista, e principalmente quando são artistas mulheres, tipo a Dona Ivone Lara. Se eu não me engano, ontem ou hoje a gente comemora o aniversário dela, algo assim, né? Enfim, mas a gente, quando a gente vai pesquisar coisas sobre essas mulheres e pessoas do samba, tem uma dificuldade muito grande mesmo. E aí, as pesquisas, elas vão vir sempre no lugar de ou você vai ter que assistir muitas entrevistas, ou resgatar programas de TV muito antigos, ou pesquisar outras pessoas que vão falar dessas pessoas, né? Então, pesquisar pessoas que já falaram da Alcione. E aí eu acho que uma fonte de pesquisa bem legal que a gente tem, principalmente de samba e música brasileira, que eu queria
deixar aqui é um Instituto de Memória Musical Brasileira, o IMUB, não sei se você já ouviu falar. Sim, é excelente. É maravilhoso, né? Que a gente consegue encontrar várias discografias completinhas e essa parada informações sobre compositores, eu acho que é uma coisa muito fundamental, sim. assim. Pro samba é uma coisa muito simbólica. Esse ano saiu o documentário sobre a Beth Carvalho, o Andança. E é muito interessante como ela tinha uma preocupação de registrar em vídeo e som tudo que esses compositores faziam. E às vezes até eles perguntavam, Beth, por que você está sempre filmando? Ela falava, porque vocês são muito importantes e a gente precisa filmar isso, porque ninguém está filmando isso aqui. E, tipo, o material que ela tem é tipo um acervo que a família da Beth Carvalho guarda, é um acervo assim surreal, porque realmente, historicamente, até hoje, as grandes mídias estão sempre deixando de lado essas coisas. Porque mesmo esses registros que a gente tem da Alcione, hoje em dia já era para essas coisas estarem remasterizadas e estarem no streaming, sabe? A gente vai falar que o disco Alerta Geral, ele vira um programa na TV Globo. Esse programa deveria estar no Globoplay, sabe? As pessoas que participaram desse programa, as coisas que aconteceram lá, são registros históricos muito importantes. E eu acho que talvez com essa questão da Alcione estar como o tema da Mangueira e as pessoas irem a fundo, pesquisar outras coisas, talvez surjam mais materiais, assim. Mas eu acho que é muito importante que a gente fale dela enquanto ela está viva, sabe? Não espere ela morrer para ir fazer essas pesquisas, porque ela tá tão viva e tão atuante, tão ativa em todas as coisas que ela faz, né? Total. Eu acho que a grande mídia também tem uma dívida com a Alcione, assim. Porque você já tem essa dificuldade de encontrar coisas sobre ela, principalmente antes da década de 80, 90, todo o trabalho que ela fez, né, antes dessa virada, inclusive do Alerta Geral mesmo. É muito difícil de você encontrar coisas, quando você encontra são críticas, assim. E são críticas muito pesadas. Eu não sei se você encontrou esses materiais durante sua pesquisa também, mas eu encontrei matérias de jornais grandes, inclusive, que têm renome até hoje, e eram críticas de pessoas e personalidades jornalistas que, de fato, não entendiam a grandiosidade da Alcione e a grandiosidade da obra dela. E não entendia que o samba dela não era aquele samba bossa nova, aquele samba do Chico Buarque, aquela coisa, sabe? É um samba popular mesmo. Eu gosto de pensar que a Alcione é uma dessas artistas que resgata o que tem de popular nisso que chamam de MPB, sabe? Eu acho que ela é a grande estrela disso, assim, da música popular mesmo. No meu imaginário, pelo menos. Não, e é isso que você falou de como a mídia e os críticos liam e leem muitas vezes os trabalhos da Alcione. Não está relacionado só a ela ser uma artista popular, mas está essencialmente relacionado a ela ser uma artista negra. Porque a gente fez um trabalho a gente fez também um episódio aqui sobre o Djavan, e a gente voltou em como, historicamente, ele foi sempre lido como um artista que as letras não fazem sentido, ou que ele não é bom, que não sei o quê. Tipo assim, cara, é um dos maiores compositores, dos maiores artistas que a gente tem nesse país. E aí, é uma falta de um olhar e de entender a importância daquilo. E daí você pega, se a Alcione está vendendo toda esta quantidade de discos e ela está chegando em um grupo gigantesco de pessoas sem passar pelos caminhos clássicos e usuais de uma indústria branca, tem alguma coisa muito importante aí, sabe, gente? Você pode não ser o que você ouve, o que você gosta, mas você não pode ignorar a importância dessa mulher e dessa artista enquanto catalisadora de muitas coisas. E eu acho que o Alerta Geral, esse disco que a gente trabalha, tá focando hoje aqui, é esse ponto que deixa claro isso. Ela era uma artista que veio do Maranhão. Ela tem um histórico que ela aprendeu a tocar instrumentos de sopro desde a infância com o pai. Ela aprendeu muitas coisas sozinha. Ela tocou na noite. E antes de ela começar a trabalhar, a lançar discos, ela fez turnês, ela fez uma carreira de palco mesmo, esse aprendizado do palco. E aí ela lança 2 discos que já são sucessos positivos, no momento em que eles sempre consideravam essencialmente que, mulher não vende disco,
mulher sambista muito menos, mulher negra sambista, então era a última coisa que as gravadoras estavam ligando. E aí, basicamente, ela chega em 1978 com um disco que se torna o disco mais vendido do ano. E a gente tá falando de 1978, é um ano que Clara Nunes lança um disco importante, a Beth Carvalho vai lançar o No Pagode. Então a gente tem muitas coisas fantásticas acontecendo e ela se torna uma grande estrela popular. E eu acho que é muito interessante porque quando a gente pega o tracklist desse disco, ela canta coisas muito populares, ela navega por repertórios que seriam considerados como sofisticados e todas essas coisas, tanto que tem arranjos do Menescal, umas coisas assim. E ela navega por tudo isso com uma identidade muito própria e tem uma unidade que ela consegue navegar por canções que são muito amplas e que trazem esse samba carioca Zona Sul, que traz o samba do Maranhão, que traz o samba mais nortista. Ela passeia por espaços e eu acho que aqui é uma virada que prova essa complexidade dela enquanto artista e esse potencial popular, né? De ser uma artista grandiosa nas rádios e na boca do povo. Nossa, muitas coisas, Renan. Acho que essa coisa que você traz da identidade própria e o disco Alerta Geral, eu acho que os grandes compositores que estavam unidos e se juntaram para entregar essas composições para Alcione e a forma como ela canta e como ela impõe a voz dela nesse disco, que é arrebatadora, assim. Eu sinto que coloca ela nesse lugar de artista que é impossível de ser ignorado, sabe? Sim. Eu acho que ela acaba se tornando uma régua para muitos artistas pretos e pretas, assim. Que é trabalhar para ser inevitável, que é uma coisa que a gente costuma dizer muito na Nebulosa, né? Que é a produtora que eu trabalho. Que é essa coisa do sambista ter que trabalhar para ser inevitável. Porque o que a grande indústria, o que a mídia, enfim, né, puder fazer de forma tradicional, higienista e essas problemáticas todas que a gente já conhece, o que puderem fazer para ignorar esses trabalhos, para colocarem mais catracas no caminho, vai ser feito. E aí eu percebo que dentro do Alerta Geral, a Alcione aparece como uma grande aposta, assim, sabe? Uma grande aposta que vem dela e da comunidade do samba mesmo, né? Então, a gente tem grandes compositores, e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas a gente tem grandes compositores, tem o Marco Ribas, Gilberto Gil, enfim, tem grandes compositores que entregam isso na mão da Alcione, os arranjadores também, enfim, sabendo que ela é uma grande revelação, assim. E foi uma aposta muito certeira, né? Acho que é o disco que é o divisor de águas da carreira dela, assim. Não sei se é um equívoco dizer isso, mas eu acho que é a leitura que eu faço hoje, de que o Alerta Geral, ele dividiu águas para a carreira dela e acho que abriu possibilidades para outras artistas e sambistas mulheres também, principalmente com a chegada do programa depois. Eu acho que é um ano muito importante pro samba feminino, né? Para esse ABC que a gente fala, porque é um ano também de virada para Beth Carvalho. É um ano que consolida a imagem da Clara Nunes no imagético popular. E todas elas passam a vender muitos discos. E é muito interessante porque também é o ano em que a Maria Bethânia lança o disco Álibi, que é também um dos discos mais vendidos da Maria Bethânia, um dos discos femininos mais vendidos dessa época, que eu acho muito interessante, porque a Bethânia e a Alcione são muito, muito amigas. E nesse disco, no Álibi, a gravadora queria essencialmente que a Bethânia gravasse Sonho Meu com a Alcione e queria que gravasse O Meu Amor com a Gal Costa. E a Bethânia falou, não, eu acho que Sonho Meu combina com a Gal e O Meu Amor é muito mais sensual, sexual e combina com a Alcione, que eu gosto. Eu quero a Alcione cantando isso, porque eu acho que ela é uma cantora que pode cantar qualquer coisa. E ela meteu o pé e acreditou nisso. E essa coisa da Bethânia de fazer o que quer e dizer, tipo, não, eu aposto que a Alcione vai arrasar cantando Chico Buarque, é uma coisa muito legal. Porque tem essa coisa de amigas, de irmandade, que elas são mesmo muito irmãs.
E tem essa coisa de dizer, não, eu acredito nela e cantando qualquer coisa. Porque a Gal também canta qualquer coisa. Então, é tipo, por que a Alcione não pode cantar isso aqui? Ela tem que essencialmente cantar Sonho Meu. Óbvio, seria lindo também ela cantar Sonho Meu. Mas eu acho que é um statement de dizer, olha… A Alcione canta o que ela quiser e a gente vai colocar ela cantando esta aqui, que é inesperada. E isso também ajuda a popularizar esse nome da Alcione em outros espaços, porque, querendo ou não, a Bethânia já estava num patamar que ela era grande, popular no Brasil. E eu acho que aí isso vai se tornar mais simbólico nesse repertório, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouco do Alerta Geral. Que é o caso de, por exemplo, Sufoco, que é uma faixa até hoje meio que essencial na carreira da Alcione, ela sempre canta. E é uma faixa de 2 compositores, o Chico da Silva junto com o Antônio José. E o Chico da Silva é um compositor do norte, ele é amazonense. E ele transita tanto entre o universo do samba quanto o universo das toadas dos bois, que é uma coisa muito típica de lá, dos bois Garantido e Caprichoso. E é muito interessante que ela traga esse artista e ela meio que torna dela, né? Isso é muito bonito, porque você não pensa em Sufoco em outras vozes, você pensa nela. Ele também gravou, mas a dela é tipo assim, meu Deus, que coisa linda, né? E é uma abertura incrível de disco. Eu não sabia que ele tinha gravado. Porque, de fato, é uma música que, no meu imaginário, da Alcione, sempre foi dela. Tanto que quando eu descobri que não foi ela que… É isso, a Alcione, ela não compõe muitas músicas, né? Ela recebe esses presentes, assim, que se encaixam perfeitamente na voz dela. E Sufoco, como você bem colocou, essa arrasa quarteirão. Porque, de fato, é a música que não pode faltar no repertório dela. E isso que você trouxe sobre… a Gal ter defendido esse lugar dela cantar qualquer coisa. A Bethânia. A Bethânia, né? A Bethânia colocar ela colocar ela nesse lugar de quem pode cantar o que ela quiser. Eu acho que tá muito relacionado a como a Alcione incorpora personas e personagens, assim. Sim. Tem a persona Alcione, óbvio, né? Que a gente constrói no nosso imaginário com essa coisa que eu falei das unhas, das roupas elegantes. Mas acho que ela cria muitas possibilidades para vozes do samba, assim. Cria muitos imaginários possíveis para o samba. Porque, como eu mencionei, a gente acaba, principalmente a nossa geração, a gente acabou construindo um lugar na nossa cabeça de um samba que tá a batucada, o partido alto, e acaba ignorando outras possibilidades de samba que estão em outros lugares do país, como no Maranhão, no Recôncavo Baiano, né? Inclusive o samba que chegou no Rio de Janeiro veio do Recôncavo, enfim. Nesse disco, o Alerta Geral tem essa faixa que vem depois de Sufoco, que é a Lundu, que me pega muito essa faixa, porque ela fica na cabeça da gente, né? Pra mim é hit. Fica na cabeça da gente e faz a gente se perguntar o que é Lundu, de onde veio o Lundu, né? Pra nossa cabeça, assim, que acaba ficando um pouco quadrada com as coisas que a gente vê aqui em São Paulo. E a gente vai pensar que vai pesquisar, a gente descobre que o Lundu é, na verdade, o que chamam do primeiro samba no Brasil, né? As barrigadas, e que veio de África e tal. E eu gosto muito de pensar que a Alcione, ela defende esses lugares, né? Ela defende muito o Maranhão e defende muito o lugar de onde ela veio, a bagagem cultural que tem dentro dela, junto com ela. Então, acho que a Sufoco e a Lundu, principalmente, né? Já avançando para essa segunda faixa do LP, me coloca muito nesse lugar dos Brasis possíveis na voz da Alcione, assim, que é esse deslocamento de imaginário mesmo. Não sei se estou sendo repetitiva. Não, acho que faz todo sentido, porque eu acho muito interessante como aí o disco caminha para chegar entre a sola e o salto, que é uma composição do Gil e tem um arranjo do Menescal. E o Menescal era, nessa época, aquela coisa que era considerada o chique e o que era de bom gosto na indústria. E é muito interessante que as 3 faixas, elas caminham numa lógica muito natural. E eu acho que isso é uma grande questão, que até os anos 90, 2000, e a gente começava a falar de cantoras, compositoras, tinham-se essa questão que às vezes se diminuía esse espaço de intérprete, porque dizia, ela não compõe. Só que a entonação, a escolha de colocar
a sílaba tônica no lugar, de colocar a frase no lugar, de definir, de quebrar a canção. Isso, gente, é parte da criação. Isso é uma coisa muito simbólica. E aí, essas artistas que quando a gente diz a faixa virou de fulana, é porque ela fez essa parte que é de um artista, de pegar uma canção que tá ali, pensada de um jeito pelo compositor, e trabalhar de forma conjunta e criar isso. E aí isso é muito interessante, porque você pega essas 3 faixas já que estão aqui no início, e elas já criam, elas são muito diferentes, elas vêm de universos diferentes, mas elas têm uma unidade. E essa unidade tá no trabalho da Alcione, tá na voz dela, tá na impostação, tá como ela cria, como ela conversa. E eu acho que isso é muito bonito, como você vê, ela tá em 3 lugares diferentes e os 3 é Alcione, assim, é ela. Tem uma identidade muito própria. Sim, acho que identidade é a palavra, é a síntese desse LP, não, muito bem colocado, porque ela entrega muita interpretação e muita voz nesse disco, assim, é um dos discos que eu mais sinto a impostação de voz dela e o tanto que ela se entrega, assim, e se coloca e se posiciona e, tipo, com os 2 pés na porta, assim, acho que foi um disco que veio com esses 2 pés, assim. E sobre esses arranjos, quando a gente para ouvir entre a sola e o salto, e aí tem toda essa coisa de ser uma composição do Gil, que também tem a elegância dele, e esses arranjos do Menescal, eu fiquei pensando muito sobre como a Alcione conseguiu redefinir o que era pensado como elegância, assim, naquele tempo. E eu acho que até no tempo de hoje, assim. Sim. Eu fico pensando, porque, como eu mencionei, a minha avó sempre se conectou muito com a Alcione esteticamente e também nessa coisa da postura mesmo. E eu sempre considerei a Alcione um parâmetro de elegância, tanto quanto minha avó, Dona Zélia. Parâmetros de elegância, assim. E aí eu fiquei pensando, quando eu ouvi essa faixa, sobre como ela conseguiu mostrar uma elegância negra brasileira, assim, sabe? Que não é essa elegância negra que é importada, que normalmente quando a gente fala de elegância negra, as pessoas costumam construir um imaginário mais jazzístico, uma coisa mais Nina Simone, que também é elegante, mas não é brasileiro. E aí eu acho que a Alcione, ela consegue arrematar a gente nesse lugar, assim, e colocar a gente no imaginário de uma mulher que é do Maranhão, uma mulher negra, maranhense, mas que trouxe a sua elegância tanto na sua voz, na sua impostação e na sua postura também, né? E acho que isso se revela ainda mais quando a gente para analisar a parte estética mesmo, das roupas, o encarte do disco, mais pra frente também os figurinos que ela usava dentro do Alerta Geral, a própria configuração do programa. E aí, mesmo sendo popular, ela sempre foi muito elegante, assim, então acho que é um ótimo parâmetro dessa elegância preta e brasileira, assim. O encarte desse disco é muito lindo. A gente tá no podcast, né? Então vou dizer pra vocês procurarem no Google as imagens e passearem. Porque ele vem… É aquela coisa anos 70, né? As gravadoras tinham muito dinheiro. Então ele vem com um pôster lindo, que tem uma foto dela com um vestido que eu acho que é meio cetim ou seda. E ela tá muito linda, assim, as fotos. A foto da contracapa, o vestido tem um movimento que é de uma foto, assim, excelente, assim. Ela tá linda na capa. E eu acho que ela tem um histórico de milhões de capas absurdamente lindas. Que ela constrói esse imagético de beleza e de possibilidades de beleza, porque ela também muda muito. A gente sempre teve essa imagem da Alcione mudando cabelos, mudando unhas, mudando estéticas. Eu acho que isso também é muito interessante. E nesse sentido de definir quem é a Alcione, eu acho que dentro do disco, nesse lado A que a gente está falando, ainda tem esses espaços que ela também se coloca, né? Que é, por exemplo, Todos Cantam Sua Terra, que é uma faixa que fala do Maranhão, e Eu Sou a Marrom, que é meio que essa ideia de uma apresentação, de se colocar como quem sou eu para vocês que estão me ouvindo, como essa cantora jovem que está chegando, né? A Eu Sou a Marrom é uma das minhas favoritas desse lado A também. Porque, de fato, é uma apresentação, mas ela é muito provocativa, né? Sim. É muito provocativa. E aí, inclusive, nessa faixa, acho que dá pra ilustrar bem. Acho que essa faixa ilustra muito bem o que você falou sobre a interpretação da Alcione, assim.
Porque ela é muito debochada em Eu Sou a Marrom. Eu adoro essa faixa por isso. Pelo deboche, mas é um deboche assim de eu tô aqui e eu estou nesse espaço. E não é um espaço que me foi concedido, é um espaço que foi conquistado. Eu sinto que essa faixa coloca ela nesse lugar, assim. Ela vem com elegância e tal, mas ela vem num debochezinho, assim, que é muito gostoso. Eu gosto muito dessa. E eu acho curioso que a faixa título, ela só vai aparecer no lado B, né? O que já é algo também diferente para essa fase em que geralmente essas faixas já apareciam de cara no lado A. E Alerta Geral, apesar de a gente ter o nome muito forte, não é um grande hit que ela volte muitas vezes. Eu acho que não é uma faixa que as pessoas ligam de cara a ela. E é muito interessante porque essa faixa tem uma história muito maluca que eu nem sabia também. Eu descobri na pesquisa para esse programa e eu fiquei assim, encantado. Ela é uma composição do Marco Ribas, que é um artista que a gente ainda tem muita coisa dele para se descobrir. Ele é um desses artistas que a maioria das pessoas não conhece, tanto que quando ele foi relançado pela Noise, as pessoas ficaram assim, quem é esse? Quem é esse? Por que estão lançando isso? E aí chegou o disco, todo mundo ouviu e ficou assim, meu Deus, que é isso, que coisa fantástica. E ele é um artista que passeou por muitos universos e ele compôs Alerta Geral em 1967 e a faixa se chamava Canto Certo. Ele apresentou no 2º Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro e essa faixa depois foi rebatizada como Alerta Geral. E a teoria que se tem é que a letra dessa canção, que ela acabou sofrendo censura dos militares, foi uma das responsáveis pela perseguição que o Marco sofreu dos militares e acabou gerando a prisão dele. E aí ele depois, posteriormente, se exilou em Paris. As informações do Marco, assim como a gente falou de outros artistas negros, são esparsas e poucas na internet. Eu achei muitas delas num artigo chamado Marco Ribas, Encruzilhadas Afrossônicas através da Diáspora, de Rafael Pinto Ferreira de Queiroz e Stefan Bocskai, que está disponível online. É um trabalho acadêmico, é um artigo, mas é de uma leitura bem interessante e conta bastante de como ele era uma figura curiosa. Eu acho que vale a pena ler um pedacinho aqui do texto, que eles falam assim. Segundo algumas fontes e o próprio Ribas, em diversas entrevistas, ainda em 1967, ele participa do 2º FIC, Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, como compositor com a música Canto Certo. Entretanto, durante a pesquisa, foi encontrado o nome da canção numa lista de classificação do 3º FIC, publicada no Jornal do Brasil, numa edição de 1968, indicando um erro de informação. Mais uma vez, aquilo que a gente falou, dessa questão das informações esparsas e como a gente precisa ainda revisitá-las. Aí, voltando ao texto. Apesar de ter acabado de gravar um disco de Iê, a música inscrita no festival era um samba de alto teor político. Inaugurado no final dos anos 60, o FIC era uma vitrine prestigiosa para alguns dos artistas brasileiros mais consagrados, como Tom Jobim, Elis Regina, Geraldo Vandré, Roberto Carlos, Chico Buarque, entre outros. A 5ª edição do FIC, em 1970, se destacou especialmente pela participação de músicos brasileiros de música soul, sugerindo que o estilo tinha ganhado visibilidade e aceitação entre a elite cultural do Rio de Janeiro. Canto Certo expunha uma crítica explícita à ditadura militar e não por acaso foi censurada. Na primeira estrofe, isso já fica muito claro quando menciona a impossibilidade de ficar calado diante de tudo que está acontecendo e que até a atividade de cantar se torna algo dificultoso, afirmando já nesse momento o compromisso que o artista deve ter em alertar o povo da situação política e social, produzindo algo que seja reflexo de seu tempo. Essa função social da música é confirmada na 2ª estrofe, quando comunica que vai alertar ao povo inteiro, colocando também a censura, abre aspas, falta samba, e a situação econômica desfavorável da maioria da população, e o dinheiro nunca dá. Na última estrofe, reforça ainda mais o ofício do músico como ator direto numa mudança política radical, anunciando uma revolução. Anos mais tarde, em 1978, a canção foi gravada na voz de Alcione, com o nome de Alerta Geral, que virou nome de disco e até programa de televisão na Rede Globo. E aí eu acho muito surpreendente que ela tenha escolhido essa como a canção que dá título ao álbum, né? Porque, obviamente, ela tinha todo esse conhecimento de todas as questões políticas que estão por trás e tudo que está dito ali. Eu acho isso assim… Eu fiquei assim, quando eu vi essa história toda, eu fiquei assim, cara, ela é muito foda.
ela sabe muito, né? Que é isso, é um popular que, enfim, acessa outros lugares. E essa história do Marcos Ribas também ter sido preso, né, nesse momento da censura, poderia muito bem também ter colocado ela nesse lugar, talvez de medo, de receio. E não, ela é muito corajosa, né? E mais corajosa ainda de depois ter conseguido emplacar um programa com esse mesmo nome em rede nacional, num horário nobre, porque o programa Alerta Geral, ele não veio como um programa escondido, não tenho o que colocar na grade, vamos colocar. Não, era um programa de destaque. E aí eu acho muito interessante que todo esse repertório que a Alcione traz, ela traz com apenas 31 anos, assim, né? Quando ela lançou o disco, ela tinha 31. E aí, já na época do programa, ela já tinha feito 32, se eu não me engano. Que foi no ano seguinte, né? Mas eu fico muito pensativa sobre essa juventude e sobre como é sobre romper. Eu acho que é uma ruptura. Acho que essa é a palavra. Eu fico pensativa sobre a ruptura que pessoas como Alcione, né, fortalecidas pelo repertório do Marcos Ribas, conseguiu criar em uma época de tanta censura e de tanto silenciamento de pessoas pretas, né? Então, a gente vê um artista como Marco Ribas foi preso na ditadura, depois ficou exilado em Paris, como você bem trouxe na sua pesquisa. Mas a gente quase não sabe sobre isso, né? Sim. Quando a gente pensa em artistas que foram presos na ditadura, a gente vai pensar no Caetano Veloso. A gente vai pensar no exílio do Chico na Itália. Então, e aí a gente tem… Gente, Marco Ribas, pelo amor de Deus. E eu acho que é interessante também pensar, mais uma vez, naquela questão que a gente falou da intérprete, né? Que também esse trabalho de pesquisa de repertório, de entender os compositores, de estar conectada com eles. E nessa época era uma grande questão para esses artistas falar sobre essas questões trabalhistas mesmo, dos músicos e dos compositores. E aí a gente citou muitas vezes o programa. Acho interessante explicar aqui um pouco mais sobre esse programa, que ele vai surgir em 1979, ele fica na grade da Globo de 79 a 81, e ele é um programa mensal. Era uma faixa que a Globo chamava de Sexta Super, então cada sexta do mês tinha um programa, o dela passava uma vez ao mês. E é muito curioso que uma das informações que está no site do Memória Globo, no site do Memória Globo vocês conseguem assistir alguns vídeos do programa, e são vídeos assim excelentes, vale muito a pena assistir. Mas ela fala assim: na estreia de Alerta Geral, Alcione falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos músicos no mercado de trabalho e o fim das grandes orquestras. E aí, ao lado dela, estavam ninguém menos que Ângela Maria e Calbi Peixoto. E eu acho que uma outra informação muito fantástica desse programa é que ele tinha uma formatação meio híbrida. Então ele promovia encontros e às vezes eles estavam em outros cenários que não era o estúdio. E aí os encontros eram meio magníficos e inesperados, tipo Caetano e Dorival Caymmi conversando na praia. Aí uma grande celebração ao samba com basicamente todas as pessoas importantes da geração da Alcione. E aí, mais uma vez, volta essa coisa de pesquisadora também. De um olhar de alguém que está atento ao seu tempo e está atento à memória da música e da canção e dos seus artistas. E eu acho que esse programa é muito importante. De novo, eu falo, ele deveria muito estar disponível pra gente na íntegra, assim. É uma falta. Nossa, com certeza. Um programa que traz figuras como a própria Beth Carvalho, né? Esse ABC que você estão fazendo aqui. A Clara também. No podcast. A Clara Nunes esteve presente no programa também. É isso, um programa que traz Ângela Maria, Beth Carvalho, a Dona Ivone Lara também. Clementina de Jesus. Clara Nunes, Clementina, João Nogueira. Gente, Calbi Peixoto também já esteve no programa. Essa reunião de pessoas doidas, assim, um negócio surreal. Assim, a gente fantástico. Aqui como jornalista defendendo que a gente precisa de acesso público a esse acervo, porque isso que ela, da Alcione se posicionar como uma pesquisadora também faz muito sentido, Renan, porque acho que o trabalho do artista é esse, né? E eu acredito que os sambistas, eles costumam ter esse compromisso em defender a classe artística, mas sobretudo a classe do samba, como o próprio Marco Ribas trouxe na letra da Alerta Geral, que tem aquele verso que diz
Cada dia é mais difícil de cantar, e meu povo não consegue mais chorar, e falta surdo, enfim, dessa defesa da classe artística, da defesa do samba, do que a gente já trouxe também, de muitos compositores se unirem e entregarem para Alcione composições muito preciosas. Eu acho que vem desse lugar e dessa escola que ela veio, por ser uma mulher preta maranhense também, e por ter esse apoio da comunidade do samba. Eu acho que o samba também nos ensina muito sobre comunidade e sobre as articulações coletivas e sobre o encantamento da vida mesmo, né? Então, por isso que a gente vê um programa da Alcione, que, como você mencionou, tem esses momentos em que sai do estúdio, daquele lugar, né, fechado e tal, e vai para a beira da praia, com rodas de samba, e pessoas de axé, inclusive, né, com as suas roupas de axé vestidas e dançando e cantando. Enfim, eu acho que são muitos ensinamentos que, inclusive, eu acredito que a gente precisa resgatar dentro do nosso imaginário e dentro das construções para a cultura e para a música popular e para o samba, principalmente. Agora, né, 2023, século XXI, enfim, eu acho que é legal a gente revisitar essa obra para lembrar desses aprendizados que o samba traz pra gente, das mobilizações coletivas e de como é importante, né? O artista não se mobiliza, não se movimenta sozinho. E eu acredito que a Alcione, ela sempre foi muito consciente disso. Sim, e é curioso pensar, a gente fala desses encontros, dessas parcerias e todas essas trocas da Alcione, e uma das coisas curiosas que eu encontrei nessa pesquisa é que o show do Alerta Geral em 78 foi dirigido pelo Paulo Coelho. Eu acho sempre fantástico que em algum momento nos anos 70 e 80 a gente acaba caindo nas relações malucas do Paulo Coelho com música, mas eu não imaginava essa relação dele com a Alcione, porque a gente pensa às vezes nele, Raul Seixas, rock, umas coisas meio para o outro lado, para uma outra banda. E é muito curioso. E aí tem um site da Paulo Coelho Foundation, em que tem todas as informações dele. E por lá vocês encontram o serviço do show. Hoje em dia quase nenhum show mais tem serviço, né? Que entregavam um panfletinho para as pessoas no show e vinha um textinho de apresentação, a ordem das músicas. É muito raro hoje em dia ter isso. Mas enfim, nesse textinho de apresentação, o Paulo Coelho fala assim: quando eu fui chamado para escrever o roteiro do show de Alcione, não podia imaginar a riqueza que me seria oferecida em termos de material de trabalho. Durante vários dias, nos intervalos de gravações de programas de TV, nos almoços corridos entre uma viagem e um show, Alcione me contou tantos episódios curiosos que dariam para encher um livro. Um show como este, porém, não permite uma abordagem mais longa de vida tão fascinante. Tive que selecionar, juntamente com Roberto Santana, as partes que mais se coadunavam com o roteiro musical que teríamos que apresentar. E aí está para vocês, Alcione de corpo e alma, pela primeira vez fazendo uma temporada nos palcos cariocas. Para uma cantora que ostenta, com orgulho, o título de a maior vendedora de discos do ano passado, este show é, antes de tudo, um prazer e uma obrigação. Um prazer em poder, pela primeira vez, falar um pouco de si mesma, de sua vida íntima, de suas dificuldades e sucessos, e uma obrigação com este imenso público, que terá então a oportunidade de ver Alcione face a face. O trabalho de escrever e montar um show nem sempre é um trabalho fácil. No caso de Alcione, porém, foi extremamente recompensador, porque me enriqueceu com sua arte e seu talento, sua persistência e sua decisão, nos momentos em que passamos juntos colhendo material para o espetáculo. E eu tenho a mais profunda das certezas de que a presença viva de Alcione no palco será o bastante para que esta experiência que tive seja compartilhada por todos os espectadores. Eu acho esse texto, assim, muito bonito, porque eu acho que é meio que um resumo dessas coisas que a gente falou. Tá ali, Alcione contadora de histórias, a presença sedutora e envolvente dela enquanto cantora, enquanto artista, e a Alcione pesquisadora que trabalha, que cria um show, que cria um espetáculo, que pesquisa o seu repertório, as suas coisas. Eu acho, assim, eu fiquei muito encantado com esse texto, assim. Ai, lindo, né? Uma artista completa, de fato, assim, que é essas artistas que sobem no palco e toma conta, assim, da energia, e você fica vidrado em observar, em acompanhar o que ela está falando, o que ela está propondo ali de repertório, o que ela está propondo de histórias mesmo. Você mesmo trouxe uma percepção de um show que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, né? Que rolou no Festival Girls, né? Então,
Quanto mais história ela já fez desde isso que o Paulo Coelho falou, meu Deus. Exatamente. Quantos lugares que ela não foi. Tem entrevistas dela que são muito boas. Tem uma entrevista dela pro programa Espelho, do Lázaro Ramos. Tá no YouTube, inclusive. Tá disponível lá. Que é muito interessante, que é ela mostrando a casa dela. E ela mostra a frente da casa dela. E os instrumentos que ela ganhou, de quem ela ganhou. Então, é isso. Ela é uma artista que ela tem muita história para contar. E aí, sobre o programa, né, o Alerta Geral, eu tava me lembrando aqui que quando eu fui assistir para a pesquisa desse episódio, eu fiquei muito passada, assim, com a forma que ela se colocou como apresentadora, assim, como ela de fato incorporou isso logo no primeiro episódio, que tem esse primeiro episódio disponível, inclusive, e ela primeiro apresenta toda a banda que tá com ela, né? O grupo de samba que acompanha ela ao longo do programa e que também acompanha os convidados que ela traz para cantarem suas músicas. E aí também, de novo, traz esse lugar, né, do compromisso do sambista com a sua comunidade. Então ela se retira, sai do palco para mostrar todos os sambistas desse grupo que estão com ela. E ela se coloca nesse lugar muito provocativo, em uma época em que tinha acabado de ser lançada a novela Dancing Days. E aí, nas pesquisas que eu fiz, parece que rolava um pouco um conflito do público mesmo e das gravadoras, porque a música brasileira estava sofrendo um pouco com essa importação das músicas gringas, essa coisa da discotecagem chegando no Brasil e tal. Que vira esse momento em que muitas dessas bandas de baile, elas acabam perdendo esse espaço para essa figura do DJ. E aí é outro daqueles cenários que a gente pensa, o nosso primeiro DJ brasileiro é um homem negro. E, essencialmente, depois outras figuras brancas ocupam esses espaços. É todas essas coisas que a gente sabe que se repetem sempre. Mas existia mesmo esse cenário porque muitos desses músicos estavam sem os seus espaços de trabalho. E esse universo mesmo de ter uma grande banda, uma grande orquestra, se foi. E hoje em dia a gente continua discutindo isso porque os shows estão cada vez mais mínimos e ninguém quer pagar para que tenha uma banda e as coisas ficam só técnicas. São discussões que se repetem, né? Não, total. Eu sou também uma grande defensora ainda hoje de shows com banda, enfim, de tirar essa coisa do artista e o DJ, e o artista sozinho. Eu gosto de show com banda. Show com banda tem uma energia. Não é? Você tem coisas para observar além do artista também, né? Eu acho que sai esse peso, essa coisa individualista. Porque eu acho que também a nossa geração tá muito individualista, né? E aí não consegue compartilhar esses momentos com mais pessoas, enfim, dividir esse palco mesmo. Que é uma coisa que a Alcione já fazia no Alerta Geral. Então não era ela sozinha. Sim, e eu acho que também é um momento simbólico, porque a partir daqui ela entra assim numa leva de discos excelentes. Eu acho que para quem tá ouvindo esse programa vale ouvir o Alerta Geral, que é o disco que a gente discutiu aqui, mas vale depois ir indo mesmo na ordem cronológica, porque tem muita coisa interessante. Eu acho que tem muita Alcione ainda para ser descoberta, muita coisa que ela produziu. Ela é uma artista muito prolífica, né? E eu acho que esse programa aqui é só um pedacinho desse furacão que é Alcione. Eu acho que a gente conseguiu passar por várias coisas que foram interessantes. E eu acho que para encerrar agora, eu queria muito agradecer a sua participação, Amanda, e pedir que você deixe os seus serviços, onde você está, onde as pessoas te leem, te escutam, te veem, todas essas coisas. Ai, já acabamos. Já tô triste. A gente fica aqui gravando, esses episódios, a gente fica conversando. Eu falo, gente, se desse, a gente ficava horas, porque divertido demais. Agora que tá bom, a gente vai encerrar. Mas é isso, acho que é bom pra deixar esse gostinho de quero mais pras pessoas. Acho que vale também super ir lá no Instagram do Vamos Falar Sobre Música quando o episódio sair. E depois que vocês ouvirem, comentar bastante sobre as impressões. Eu fico curiosa de podcast, né? Que não tem… De como a gente recolhe essas informações das pessoas, as impressões das pessoas. E eu quero muito saber o que o pessoal vai achar de revisitar ou de conhecer essa obra da Alcione. Muito obrigada novamente, Renan, pelo convite. Obrigada, Vamos Falar Sobre Música, que é um podcast que eu gosto muito. E é isso, gente. Sobre os meus serviços, eu trabalho na Nebulosa Selo,
como diretora de comunicação e narrativas. Então, acho que é bacana acompanhar a Nebulosa Selo no Instagram e acompanhar os artistas da Nebulosa também, porque a gente tem esse compromisso com a música preta brasileira, sobretudo com o samba e com o funk. Então, acredito que se vocês gostaram de ouvir o disco da MC Tá, vocês vão gostar de conhecer um pouco do que a Nebulosa tem construído. E aí, enquanto comunicadora e jornalista, eu tenho alguns textos lançados pela Casa Natura Musical, que também é o lugar onde eu trabalho, como head de conteúdo. Então, tem alguns textos meus no blog da Casa Natura. E tô por aí, gente. Me sigam no Instagram, Amandona, com 2 N's no meio. Me procurem e vamos trocar figurinhas, que eu adoro papear, falo pra caramba. Maravilha. É isso. Esse episódio é um especial do Vamos Falar Sobre Música, Clássicos VFSM. Quem é nosso apoiador, ouve esse episódio com bastante antecedência. E se você quer apoiar, você pode contribuir a partir de R$5. É só você entrar em padrim.com.br/podcast VFSM. E lá você tem os pacotes, as coisinhas. Você entra no nosso grupo fechado para apoiadores. Lá tem fofocas, conversas e links extras de episódios. Além disso, você pode seguir a gente no @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Deixa lá seu comentário, suas avaliações e aí a conversa continua por lá. Eu sou o _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E mais uma vez agradeço a presença da Amanda e até a próxima.